Olá, amados irmãos, estejamos em paz, estejamos unidos pelos nossos bons pensamentos, pelos nossos bons sentimentos, na ideia deste encontro especial de podermos silenciar a nossa mente, ouvirmos algumas palavras, dentro do nosso local, vamos nos dispor confortavelmente na cadeira, na poltrona, no sofá. Vamos fazer uma respiração profunda, vamos manter a sintonia amorosa conosco mesmo, amorosa com os nossos mentores espirituais. Vamos deixar que essas boas vibrações tornem-se um clima vantajoso, salutar, aprazível aonde nós estivermos. Mantendo o silêncio mental, a respiração profunda, vamos agradecendo esta oportunidade de aqui estarmos, em silêncio, em conexão com o mentor, com o nosso amado patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e acima de tudo, vinculados afetiva, amorosa e consciencialmente ao nosso amado Mestre Jesus. Assim, agradecidos por esta oportunidade, nós dizemos de coração que assim seja. Amados irmãos, é mais um encontro para a difusão doutrinária, nesse momento online, que facilita de alguma forma a que todos recebam as palavras da difusão doutrinária da nossa casa Bezerra de Menezes. Nosso tema hoje é especial, é festivo, porque vamos falar mais uma versão da história do nosso codificador, do organizador. Por isso, o nosso tema hoje é de Hippolyte a Kardec. No dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, no sudeste da França, uma região próxima à Suíça, nasce Hippolyte Denisard Léon Rivail, de uma família de advogados, juristas, magistrados, uma família de essência católica, onde trouxe ao mundo este irmão e em meio à sua convivência, os fatores educacionais, culturais, sempre instigando a inteligência desta criança, esperta e curiosa. Um detalhe bastante importante, desde cedo, uma criança curiosa, uma criança questionadora. Hippolyte vai crescendo, inicia seus estudos na própria cidade de Lyon. Uma importante referência à cidade de Lyon é que Lyon foi fundada no ano de 43 antes de Cristo por um grupo de oficiais romanos
a mando de César, quando da expansão do império, que ia invadindo as Gálias, que por muitas vezes, em outras regiões, avançaram também os mesmos romanos sobre toda a parte do terreno hoje conhecido como a França, na época como as Gálias, e ainda invadem até a Península Ibérica. Como todos devem saber, acha-se monumentos e partes de construções romanas até na Espanha e Portugal também. Mas Lyon, fundada em 43 a.C., sempre foi uma região de muito desenvolvimento, e sempre que se fala em desenvolvimento, o estudo, a educação e a cultura são elementos parceiros da sua população e daquela região, daquela cidade. A partir dos 10 anos, 1814, Hippolyte Denisard Lyon Rivail é levado pela sua família para o Instituto de Yverdon, na Suíça, região próxima da cidade de Lyon, onde ele passa a ser aluno de Pestalozzi, Joseph Heinrich Pestalozzi. Um grande pedagogo, professor, cientista e filósofo, que fundou a sua escola com bases muito sedimentadas na ideia do ensino integral, do ensino holístico. Holístico no sentido de que tudo fazia parte da educação, nada estava em separado. Ainda com a ênfase no fato de que, na escola de Pestalozzi, o método pestalozziano sempre versou a ideia de que o aluno participava ativamente da aula, do ensinamento, do processo racional de entender, de compreender e questionar, né? Alguns livros colocam o método pestalozziano como um método de indução. O aluno é levado a induzir que. Assim, Hippolyte vai galgando os anos e aprendendo e tomando parte nesta instituição, ao ponto de, em 5 anos, ele já estava em conexão com os trabalhos de apoio ao professor. Então, ele passou a ser um monitor no Instituto Pestalozzi, em Yverdon. Esse monitor, ele ajudava, facilitava todo o processo entre o ensino e os alunos, entre o professor e os alunos. Isso já denota esse perfil de inteligência, de percepção, mas, ao mesmo tempo, este perfil de questionamento. Isso é muito importante no crescimento e na evolução do ser humano, né? Nós entendemos que nós temos que ser uma célula ativa em nossas atividades, em nossas atribuições. Nós não podemos somente ficar recebendo e seguindo. Por quê? Porque nós estamos aqui encarnados no planeta Terra para fazer a diferença e para fazer com que haja evolução. Vejam só, né? É preciso evoluir, crescer, mudar, transformar. E Allan Kardec, o Hippolyte, ele já desde tenra infância e no seu estado juvenil, ele leva essa ideia e ele age assim, com questionamentos, mas com ação dentro das suas questões. A partir disso, ele, quando retorna à França, ao concluir os seus estudos,
ele vai para Paris. E em Paris já se dedica ao trabalho como professor. E nos primeiros anos ele já é convidado pela prefeitura de Paris para fazer com que ele faça uma revisão e uma remodelação, uma atualização no método de ensino educacional básico da cidade de Paris. O que depois, devido ao sucesso, é implantado em toda a República Francesa. Vejamos então, o Hippolyte já está em Paris, já tem o seu trabalho como professor e como instrutor da metodologia na forma de ensinar às crianças, aos franceses. Ele dominava várias línguas e, consequentemente, dominava várias ciências. E, por isso, nessa capacidade de um olhar amplo e organizador, e com toda esta base de educação, onde ele foi fomentado à pesquisa, ao estudo, dentro das atividades laborais de sala de aula, na rua, na natureza, né, numa forma ativa de aprender todo o fator educacional, cultural, todas as formas que já eram ciências, né, como a língua, a matemática, as ciências da natureza. Assim, Hippolyte já em trabalho ativo dentro da área educacional na França, vai cada vez mais tornando-se especialista e rapidamente fazendo contato com a Sociedade de Ciência da França, participando ativamente, reelaborando vários métodos de ensino nas mais variadas formas, matérias e ciências da época. Ele conhece a sua esposa também nessa atividade pedagógica, professoral, na área do ensino. E isso é muito interessante, só fazendo um pequeno parêntese, porque qual é a questão forte que nós encontramos na doutrina espírita e que nos faz um refrigério na mente, né? Porque o consolo, o carinho, o acolhimento, as questões espirituais e de alma que nós trazemos para dentro da doutrina espírita e que estamos reelaborando, elas nos falam dos aspectos emocionais que nos trazem a doutrina espírita. Mas o outro ponto forte, o ponto consciencial, o ponto razão, o ponto pensamento, que a doutrina espírita nos oferece, e como uma grande mãe, um grande pai, ou uma grande casa escolar, ela nos acolhe para retomar o desejo, o gosto pela leitura, em primeiro lugar, e depois pelos grupos de estudo. E isso está na base, isso está, nós vamos agora rapidamente chegar lá, na forma que o Livro dos Espíritos nos é apresentado, e quando nós vamos adentrando a ele, nós vamos cada vez mais absorvendo no desejo da próxima pergunta, do próximo parágrafo, do próximo capítulo. Assim, Kardec, um professor emérito, ao qual levava o método pestalozziano para os seus alunos, onde foi muito questionado, né? Quem já viu o filme Kardec ou leu algumas de suas biografias, percebe o questionamento que ele recebeu
da própria forma, da própria metodologia das escolas, das direções, e também da questão da Igreja Católica, que o questiona por trazer os alunos para perto, por trazer os alunos em um questionamento, né? Assim, nós vamos encontrar este Hippolyte, que vai conhecer a sua esposa, vai entrar em contato com grandes personalidades de uma França iluminista, né? Um movimento de conscientização, de questionamento, de filosofia, desde Rousseau, e que trazia a questão e que fortaleceu-se dentro da ideia da Revolução Francesa, né? Então, buscando igualdade, fraternidade e liberdade. Vejam vocês, são 3 palavras fortes, são 3 situações pulsantes, como forte e pulsante somos cada um de nós e a nossa vida. Então, assim, olhem a importância desta história, desta base toda que formou o professor Rivail, para que um dia, que a partir do ano de 1848, 1849, começa esse movimento espiritual nas grandes sociedades ocidentais, né? E começa um questionamento, porque ele torna-se um evento social. Ele acontecia em teatros, em bares, cafés, restaurantes, mas haviam as reuniões das mesas girantes, que foram também habitadas, consultadas e conhecidas daqueles que desde o início viram algo forte, pulsante, pungente e que trazia verdades. Então vejam como essa manifestação da espiritualidade junto a uma sociedade essencialmente racional, mas também questionadora. Essencialmente pesquisadora, mas também que estava buscando o conhecimento para levar a todos. Não era um domínio, porque a gente sabe que as ideias não são dominantes, elas não nascem prontas dominando, elas nascem e os questionamentos fazem com que ela seja, sim, questionada, e aí começa a se espalhar. Nisso, através de seus amigos, o professor Rivail passa a ser convidado a fazer parte, mas ele resiste. Ele resiste, ele é resistente, ele acha que não passa de uma reunião fútil social. Até o dia ao qual, através de 3 amigos chegados, cientistas, pesquisadores, professores, o convidam para que ele possa participar de uma reunião em casa de uma amiga deles, também uma pessoa séria, consciente, e fazem a reunião. E nesta reunião que ele participa, junto com sua esposa, sua amada e fiel companheira esposa, professora, dedicada também à arte do ensinar, e começa também a se envolver com essa temática, porque a Amélie Gabrielle Baudet, a esposa de Allan Kardec, dava aulas de línguas, literatura e arte, a música. Então, ela casando todo este conhecimento e toda esta união fraterna, conjugal, e através de amizades sólidas, ele consegue se permitir ir à reunião. Mas vejam, isso, numa primeira instância, parece um caráter que está se
contendo, que está não se permitindo ao novo. Mas isso não era do perfil do professor Rivail. E sim a curiosidade, sim o buscar, não é mesmo? Através desta primeira reunião, aonde ele se encontra com amigos, está seguro, ele recebe mensagens direcionadas a ele. Nas mensagens, há comentários que só o professor Rivail e a professora Amélie Gabrielle, a sua esposa, que ele afetivamente chamava de Gabi, sabem de assuntos e diálogos entre eles dois. Então aquilo começa a tomar uma proporção grandiosa nele, internamente. E com isso as reuniões se sucedem e começam as cartas a chegarem, porque começam a falar de uma organização de ideias que vai ter um futuro brilhante. Dentro dessas perguntas, cujas quais muitas Allan Kardec fez para o grupo da mesa girante que ele frequentava, bem como alguns conhecidos dos seus amigos de confiança. Assim, ele vai receber, há um tempo à frente, um nobre do sul da França, que estava junto com sua filha, e sua filha tendo processos de mediunidade ostensiva, ao qual estava sendo quase jogada em um sanatório psiquiátrico, em um isolamento, que era a forma terapêutica da época. Com isso, o barão Dufault trouxe sua filha Hermance, que conheceu, e que, ao conhecer Allan Kardec, trouxe de pronto para ele a mensagem que todo esse trabalho seria uma grande revelação para o mundo. Teria o seu peso, as suas cobranças, e os inimigos seriam grandiosos, mas ele seria exitoso. Dentro desse clima que já se faz harmônico e que já se faz de uma forma fortalecido, Allan Kardec, professor Rivail, que já tinha recebido, através de uma mensagem mediúnica, um pouco da sua história em encarnação passada, que ele foi um druida nas Galhas, e que o nome dele era Allan Kardec. Num primeiro instante, o professor Rivail fica bem atencioso, observa aquela assinatura, mas quando ele vai editar o Livro dos Espíritos, ele passa a assumir o nome Allan Kardec. O nosso Allan Kardec, o compilador, o organizador da doutrina espírita, do que hoje nós conhecemos, 1019 questões, o Livro dos Espíritos, a base sólida que lançou a doutrina espírita em 18 de abril de 1857, onde ele traz a primeira edição com 500 e poucas perguntas, numa segunda edição a 900, e numa terceira e sacramentando, fechando as 1019 perguntas. Mas por quê? Quando ele lança o Livro dos Espíritos, ele já tinha formatado, quase um ano antes, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E nisso vai nutrindo e aparecendo a Revista Espírita, né? Assim, ele vai fomentando cada vez mais
essa ideia, as perguntas e as cartas começam a chegar em quantidades absurdas na sua casa. Ele responde a cada uma até o dia que a sua esposa, no afã de ajudá-lo e de concretizar esta nova ideia, a doutrina espírita, a revelação do mundo espiritual para o mundo material, como um elemento verdadeiro, com perguntas que levavam a mais perguntas e com perguntas distribuídas a vários médiuns que não sabiam, não tinham a noção, conhecimento entre eles, e ainda não tinham a oportunidade de se conhecerem. A comunicação era mais distante, mais longínqua, e com isso eles não têm esse conhecimento, não têm esse intercâmbio, né? E Allan Kardec manda as mesmas perguntas, e as respostas são as mesmas, confirmando a ideia de que toda a verdade está sendo passada. Inclusive, em um dia, na sua casa, Allan Kardec, em um momento exausto, pergunta: mas que espírito é esse que me dita, que diz essas coisas, que traz tantas verdades? E aí ele diz: esse é o espírito de verdade, que te acompanha e que te ajuda a formatar este novo legado do conhecimento ao ser humano. Assim, vocês percebem como todo esse processo, como toda essa encarnação do professor Rivail, que já vem de uma família que traz conhecimento na sua bagagem, nas suas atribuições, ele ingressa em uma escola ao qual fomenta o pensamento, o questionamento e traz a curiosidade como um elemento de impulsionar a vida e o saber. E o saber como um elemento de estabelecer ao indivíduo a sua realização como ser humano. E o conhecimento da espiritualidade, a realização do indivíduo saber que a sua vida é muito mais valorosa do que o seu conhecimento dará a condição de enfrentar toda uma jornada pela frente. E que ainda assim, ao chegar o momento do desencarne, o processo decorrerá de forma muito efetiva na nova dimensão. Que o intercâmbio ele se dá porque existe a necessidade de que as duas dimensões troquem informações para que haja, acima de tudo, a oportunidade de que a moral, a educação, o respeito, os aspectos filosóficos que permeiam a educação e o ser humano desde 5, 6 séculos, 10 séculos antes do Cristo vir à Terra, a partir da Grécia, a partir da cultura hindu, a partir da cultura chinesa. Com tudo isso, fomentando as mentes daquela região do mundo ocidental, a França das luzes, não são só das luzes, né? Porque a gente sabe que nesse período aparece a luz elétrica, mas a França das luzes, das mentes luminares, que tentaram e que fazem até hoje com que haja esse conhecimento, essa cultura propagada e divulgada pelo planeta. Vejam que a esfera do professor Rivail, do seu grupo de amigos, da Sociedade de Ciência Parisiense, desse ambiente onde aparece a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, eles fomentam e criam, e o professor Rivail, que agora já assume a sua identidade, Allan Kardec, ele organiza, compila com método
e cria a doutrina espírita. E o que é muito interessante, essa criação é lançada através de o Livro dos Espíritos. Tá? E esse Livro dos Espíritos, ele é formado de 4 partes. Tem a introdução, prolegômenos e a primeira, segunda, terceira e quarta parte. Quando nós vamos adentrando na leitura, e principalmente vamos adentrando no estudo da doutrina espírita, nós vamos identificar que a primeira parte, que fala da criação e da essência da vida, que fala de Deus, anos mais tarde, ele vai gerar o livro A Gênese. Quando chegamos na segunda parte da vida espiritual, um tempo à frente, ele vai gerar o Livro dos Médiuns, o grande basilar para a educação, desenvolvimento e aplicabilidade da mediunidade no nosso mundo moderno, na nossa atualidade, na nossa doutrina espírita, na nossa casa espírita. No livro terceiro, ele vai falar das leis morais, da onde se origina o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no meio do Livro dos Espíritos, nas leis morais, Allan Kardec questiona o Espírito e verdade, diz, mas qual o exemplo vivo deste planeta para o Espírito perfeito? E o Espírito e verdade responde, você o já conhece, Jesus o Cristo. Trazendo, então, a ancoragem moral, filosófica e, acima de tudo, a condição de aprender a sermos um tanto mais afetivos, um tanto mais igualitários, um tanto mais efetivamente seres humanos. E ainda, chegando ao livro quarto, nas esperanças e consolações, que vai gerar a partir daquele livro, do Livro dos Espíritos, gerando a obra do Céu e Inferno. E as revistas espíritas da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, criando o catálogo, que chama-se Revista Espírita, dividida em blocos anuais, com temas das mesas, da forma ao qual a mediunidade vem trazendo os temas para despertar em cada um de nós a essência dadivosa que é a centelha divina que está em cada um de nós. Vejam vocês o trabalho da espiritualidade, vejam vocês a oportunidade de que se faz na vida de cada um de nós. Hoje nós chegamos aqui, buscamos ajuda, consolo, entendimento, e a partir da possibilidade desse despertar do estudo, nós estaremos cada vez mais sintonizados em harmonia conosco mesmo e em harmonia com o nosso universo, com o nosso mundo. Essa harmonia, ela vibra fortemente, e por isso que quando a gente muda, o mundo muda. Assim, o Cristo nos trouxe a mensagem, assim Allan Kardec, o professor Rivail, depois Allan Kardec, reforçou essa ideia, trazendo todo esse conhecimento basilar que hoje nós temos acesso a muitas informações e transitando entre vários universos de conhecimento e fazendo as ligações necessárias para que cada um de nós consiga fortalecer a sua fé e o seu empenho no viver em amar e servir. O nosso tempo é findo, o tema é muito bonito, as obras que trazem a biografia de Allan Kardec são muito boas, muito objetivas, muito claras, que vai trazer mais informações e conhecimento
para cada um de nós. Vamos finalizar com a nossa prece, agradecendo a oportunidade luminosa deste encontro, desta oportunidade, deste assunto. Vamos agradecer a saúde, a vida, vamos agradecer o alimento, a roupa, o estudo, o conhecimento, a consciência de Deus em cada um de nós e a oportunidade de fortemente estarmos vibrando na harmonia do ser humano, vibrando na harmonia do planeta, onde venceremos mais essa etapa de dificuldade com a doença, com o vírus, mas sairemos dessa provação muito mais fortes. Assim, ó Senhor Deus Pai, Criador da vida, do mundo e dos espaços, nós, como teus filhos eternos pedintes, te pedimos, ó Senhor, que possamos nós, cada um de nós, ser um instrumento da tua sublime e serena paz. Muito obrigado. Que assim seja.